Muito bem. Espera, ter coisa, pelo amor de Deus, eu nem sei onde é que eu começo aqui. Pronto, muito bem. Eu já falei em outra aula, não sei se eu estava, Vitória, né? Que tudo é feito de átomos, tá certo? Que são os elementos químicos, tá certo? Então, tudo que o ferro é feito de átomos de ferro, o oxigênio é feito com átomos de oxigênio, a água é feito com átomos de hidrogênio e oxigênio, tá certo? Na tabela periódica da página 120 aí, tem todos os elementos que nós conhecemos até agora, tá certo? Que deve estar lá, tem todos os elementos. Do lado direito tem uma coluna de átomos, que é a coluna 18, que está em lilás, que esses átomos são chamados de gases nobres, certo? Então, vamos ver aqui uma coisa interessante sobre eles, tá certo? Uma coisa que a gente deve ter em mente é a seguinte: os átomos, os elétrons que compõem os átomos, eles estão divididos em camadas, tá certo? Então nós temos 8 camadas: a camada K, a camada L, M, N, O, P e Q, certo? A camada K cabe 2 elétrons, certo? Se tiver 3 elétrons, vai ficar 2 aqui e vem um para cá. E vem um para cá, né? A camada L só cabe 8. Então não pode ter mais de 8, não pode ter 9. Pode ter menos, mas não pode ter 9. Mais de 8, né? A camada M só cabe 18, entendeu? E por aí vai. Mas vamos pegar aqui o átomo de hélio, né? O hélio, vou botar aqui, deixa eu botar mais bonitinho aqui, peraí. Deixa eu ficar mais bonitinho aqui, que tá feio. O hélio. O hélio, que o símbolo é He, o número atômico dele, né, é 2, tá certo? É 2. Então, os elétrons vão ficar assim, os elétrons, distribuídos da seguinte forma. Se ele tem dois, se o número atômico dele é 2, então ele tem 2 elétrons. Então, pronto, ficou 2. Pronto. Certo? Agora vamos pegar aí o neônio. Certo? O neônio. Que é o Ne, certo? Z igual a 2. Certo? O neônio, o número atômico dele é 10. Tá certo? Então, ó, tem 10, então eu vou distribuir aqui essas camadas aqui, todas essas camadas, tá certo? Então tem 10. Eu sei que na primeira só cabe 2 e na segunda cabe 8, né? Aí 8 mais 8, né, ó. Se eu pegar aqui 8 mais 2, né, ó, 8 mais 2, 10. Beleza? Agora eu vou pegar aqui agora o argônio, certo? Argônio. E o número atômico dele é 18, certo? Então, ó, vamos aqui. Vai caber 2 aqui, né? 2. Aqui só cabe 8, né? Ó. Vai caber 8 também. Já tem aqui, tem 10, né? Então só tá faltando 8. Então, vejam que agora 2 mais 8 mais 8 vai dar 18. O que quer dizer com isso, Paulo? Esses átomos aqui, tá certo? Agora vou botar o hélio, né, o neônio e o argônio, eles são chamados de gases nobres, tá certo? E eles, é interessante que ele existe por si só. E eles, exceto o hélio, que só tem 2, né? Todos eles têm 8 elétrons na última camada.
E aqui a gente vai fazer a primeira afirmação, que é o seguinte, a primeira afirmação. Todo átomo quer ter 8 elétrons na sua última camada de valência, certo? Isso aqui é uma regra. Ele tem que ter 8 elétrons, não pode ter mais, e nem menos. Porque quando ele tem 8 elétrons, ele adquire estabilidade, tá certo? Então, os gases nobres, eles são estáveis de tal forma que ele existe por si só. Então, só esses têm 8 elétrons na última camada? Sim, só são esses átomos que têm 8 elétrons na última camada de valência. E a pergunta que se faz é essa: e como é que os outros átomos vão fazer, né, para existir os elementos, se eles não têm 8 elétrons na sua última camada? Por exemplo, ó, vamos pegar aqui, lá na tabela periódica, vou pegar aqui o nitrogênio. Vou pegar aqui o fósforo, né? O fósforo, o símbolo dele é o P, o número atômico dele é 15. Tá certo? É 15, né? Então vamos botar aqui, né? Ó. Então 2, né? Mais 8, né? Já tem 10. Só pode ter 8 aqui, né? Então aqui só vai caber 5, né? Ó, ele não tem 8 elétrons na sua última camada. Portanto, ele não é estável. Tá certo? O que pode acontecer aqui para ele ficar estável? Se ele tiver de 4 para cima, né, ele tem que ganhar elétrons. Então aqui falta quantos elétrons para ele ficar estável? 3, né? Ele tem 5 já. E se for de menor que 4, tipo 1, 2, 3, ele é melhor para ele perder elétrons, né? Então o que vai acontecer é que eles vão compartilhar os elétrons que eles possuem. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo do potássio. Pronto. O potássio, que o símbolo é K, e o número atômico dele é 19, tá certo? O potássio, o símbolo é K e é o 19. Então vamos fazer a distribuição aqui, ó, vai ficar 2, né? Já tem 2, né? 8. 2 mais 8 dá 10, né? Então aqui cabe quanto? Desculpa, não sei mais, desculpa. 18, né? Tem 10. Então aqui cabe 9, né? Tá certo? Aí veja só que aqui, ó, aqui tá passando, na verdade, que é 8, né, ó, mais 1, tá certo? Então aqui tem para ele, é melhor ele perder esse elétron aqui, né? Ele perderia esse elétron, né? E assim ele ficaria com 8. Então ele poderia compartilhar esse elétron com outro átomo, tá certo? Então como é que os átomos vão fazer para existir, né? Então eles vão se ligar com outros átomos, tá certo? Que a gente vai, a primeira ligação é a ligação iônica, tá certo? Por exemplo, tá aqui o cloro, né? Isso aqui é a distribuição dos elétrons. Na primeira camada tem 2, tá certo? Na segunda camada ele tem 8 e na última tem 7. E como eu disse, né, ó, todo átomo tem que ter 8 elétrons. Então aqui falta, se ele tivesse aqui mais um elétron, tá certo? Então ele, ó, então se ele tivesse aqui mais um elétron, ele ficaria já ficaria como fosse bom, na palavra não é bom, ficaria estável, né? Pela regra do octeto, você tem que ter 8 átomos na última camada. 8 elétrons na última camada. Então vamos aqui para a nossa segunda afirmação. A segunda afirmação é essa, ó. A primeira é essa daqui, né? Ó, certo? A primeira é essa. Peraí, travou um pouco aqui. Então, a primeira é essa, né? A primeira, na verdade.
Então, todo átomo quer ter 8 elétrons na sua última camada de valência, certo? A segunda é essa, né? No caso, né, se, né, ele tiver, né, 1, né, 2 ou 3 elétrons, né, elétrons, na última camada, né, na última camada, ele perde elétrons, né, ele perde elétrons. Tá ouvindo bem, Vitória? Que a internet não tá muito boa, não. Tá saindo bom aqui. Tá bom. Se ele tiver na última camada, tipo isso daqui, ó. Ó, vamos ver aqui, tá vendo aqui, ó? Ele aqui é 9, né, ó? 9. Mas aqui tá passando 1, né, ó? Tá certo? Então 9 mais 1. Então ele tem 1 elétron. Então, que aqui é 8, né? 8 mais 1, que ele só pode ter 8, né? Então aqui ele tem esse, aqui tá em excesso. Né? Então é melhor ele perder, né? No caso, ele vai perder, tá certo? Ele vai perder para ficar só com 8, tá certo? E se ele tiver, né? Vou copiar aqui igualzinho. Parecido, igualzinho. E se ele tiver 4, né? 5, 6 ou 7 elétrons, né? Na última camada, né? No caso aqui, na última camada. Então ele ganha elétrons, certo? Para ficar com 8, né? Se ele tiver 4, ele ganha mais 4 e fica com 8. Se ele tiver 5, ele tem que ganhar 3 elétrons para ficar com 8. Se ele tiver 6, ele vai ganhar 2 elétrons para ficar com 8. E se ele tiver 7, ele ganha 1 elétron para ficar com 8, tá certo? Então ele ganha, no caso aqui, ganha elétrons, tá certo? Vamos para frente. Vamos aqui no livro agora, tá certo? Então, no caso do cloro, é melhor ele perder ou ganhar? Ó, ele já tem 7 na última camada, não é isso? Então ele vai ganhar elétrons. O cloro vai ter que ganhar elétrons, tá certo? Quando um átomo se liga com um átomo que perde elétrons, né? Não é isso não a palavra. Se assim, se eu tenho um átomo que tem um íon, né? E ele quer perder elétrons e o outro quer ganhar, essa ligação a gente chama de ligação iônica, tá certo? Chama de ligação iônica. Isso aqui é a teoria do octeto que eu falei para vocês, tá certo? Que exatamente todo átomo quer ter exatamente 8 elétrons na sua última camada. Ó, engraçado, né? Vamos ver aqui a primeira coisa. Em casa nós temos o sal de cozinha, né? O sal de cozinha, né? Sal de cozinha. Tá certo? O sal de cozinha é a mistura de sódio, que é o Na, tá certo? Ligado com o cloro, tá certo? Ligado com o cloro. Se nós formos lá na tabela periódica, né? Novamente aqui, deixa eu ver aqui. Essa aqui não. Deixa eu apagar aqui um pouco. Deixa eu apagar isso aqui para nós. Apagar isso aqui. Tá certo? Vamos aqui, né? Ó. Se nós formos lá na tabela periódica, o sódio, né? O sódio
tem, que é o sódio, que é o Na, o número atômico dele é o 11, tá certo? E o cloro, né, que é o Cl, o cloro é 17, certo? Se você botar cloro na sua boca ou sódio, não vai dar muito certo, tá certo? Eles não são, vocês não podem colocar na sua boca. Mas o sal de cozinha vocês podem colocar, que é só a ligação desses dois, né? Certo? O sal que vocês temperam, que nós temperamos a comida, é a ligação desses dois tipos de átomo. O sódio com o cloro. É o cloreto de sódio que a gente chama. Tá certo? Mas se você pegar só o sódio e botar na boca, não dá certo. E se você colocar o cloro, também não dá certo não, viu? É perigoso. Então vamos distribuir aqui, ó. Tem que ter, aqui no caso, 8 na última camada, não é isso? Então vamos aqui, ó. Aqui cabe 2, né? Pra dar 11. Mais 8, não é isso? Olha aí. E aqui, ó, sobrou um pra cá, né? Ó. Opa, passou um. Você tem um a mais, né? Tá certo? E o cloro? O cloro tem 2 aqui, né? Mais 8, não é isso? E 2 mais 8 dá 10, falta, ainda tem 7 aí, né? Cabe 7 aqui. Então veja só, veja aqui agora, vamos prestar atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Ele aqui tem mais um elétron aqui, né, ó. E aqui, ó, está faltando para chegar em 8, né, ó. Tá faltando menos um elétron. O que vai acontecer é que o sódio vai dar esse elétron aqui para o cloro, né? E eles vão ficar estabilizados. Da seguinte forma. Vamos prestar atenção aqui agora. Então vamos ver aqui, tá certo? É bem aqui assim. Então o sódio, né? É mais um, né? O Na. Então tem um elétron aqui, né? Tá sobrando um elétron, que por isso que ele é mais um, né? Ó, mais um. Tá passando. E o cloro, né? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, esse aqui tá sobrando e esse aqui tá passando menos um. Então esse elétron vem para esse cantinho aqui, tá certo? Aí nós vamos ter, agora agora vão estar ligados, né? Esse para ele aqui. Ele vai formar o sal de cozinha, que é o NaCl. O cloreto de sódio. Certo? Vamos apagar aqui. Estou gravando a aula. Sim, então agora vamos voltar lá para o livro, né? Tudo bem. Essa aqui é fazer a ligação iônica, né? Agora ligação covalente. Também chamada de ligação molecular. Tá certo? Olha aqui o sal de cozinha, tá vendo? Ó? O cloro. Deixa eu ver aqui. Não, acho que tá aqui não. Peraí. Se eu pegar, ó, só pra você ver como é interessante. Ó. Se eu pegar só o sódio puro, né? Que é o metal. Se eu colocar dentro d'água, ele acontece uma explosão, tá certo? Mas se você colocar o sal dentro da água normal, ele só dilui e tempera, né, a comida, tá certo?
Então isso é muito interessante, né? Aqui o sal de cozinha, né? Esse exemplo aí. Por exemplo, o cal, né? Que nós pintamos na casa, né? Nós chamamos de quê? De super cal, né? O cal, ele é composto por dois átomos, tá certo? O Ca, que é o cálcio, tá certo? Cálcio. Ficou feio aqui demais, peraí. O Ca, né, que é o cálcio. E o O, que é o oxigênio. Tá certo? Oxigênio. Os dois aqui é tranquilo, né? Não tem problema você utilizar o oxigênio, né? Nós respiramos ele, né? E o oxigênio. Tá certo? Isso aí é ciências. É ciência. Não tá de matemática? Tu disse matemática, burro. Eu disse matemática, mas isso é essa, não tá ficando doido. Ave Maria, cara. Vai aprender a falar, macho. Eu falei matemática. O que? Eu falei ciência. Você falou matemática, viu? Pois é ciência. E eu que baiano aqui na matemática, aqui sabendo onde é que tu tá, mano. Pois é ciência. Pois é ciência. Ei, vamos lá. Depois bota de novo aí nas páginas corretas aí. Eu estou na página 135. Vai lá. Aí tu percebeu agora também, armário. Eu tava aqui ainda caçando aqui no livro de matemática e não achei nada. Esse negócio de sal com matemática. Ela tava arco da circunferência e ângulo central. O sal é bom demais. Hein? Tá aqui, macho. Pois é. Depois pode ir na página 100 e... 100 o que eu disse? Pronto, tá na página 130. 135, né? Agora, 135 agora, por favor. Já passei as páginas, né? Pronto. Pois é, eu posso ter falado mesmo, mas eu não me atento. Não me lembrei. Você fechou. Vamos ver depois no vídeo que eu gravar. Eu gravei, né? Vamos ver quem é que tá certo. Fechou, então. Vamos lá aqui, né? Se eu for lá na tabela periódica, certo? O cálcio, ele, que é o Ca, né? Ele tem 20 elétrons, tá certo? E o oxigênio... Acho que alguém quer entrar, peraí. Lucas Costa, sei nem quem é. O doido. Quem é? O Jardel. Hã? Acho que é o Jardel. Vamos lá, voltar aqui, né? Bem, o cálcio tem 20 elétrons, tá certo? E o oxigênio, que é simplesmente O, tem 8, tá certo? Então vamos dividir aqui, tá certo? Então aqui vai ficar 2, né? Que só cabe 2. Aqui só cabe 8, né? Já tem aqui 10, né? Falta mais 10, né? Que cabe aqui. Só que pela regra do octeto, né? Aqui tá passando 2 elétrons, né? Porque aqui ó, é 8, né? 8 mais 2. Então aqui tem 2 elétrons a mais, certo? E o oxigênio ó, tem 2 aqui, né? E aqui bota 6, né? Dá 8. E ele aqui tá precisando de 2, né? Para chegar em 8. Esse aqui ó, tem 2 sobrando. Ele pode dar esse elétron aqui para um átomo aí qualquer, né? Para o oxigênio no caso, ele pode dar para o oxigênio. E ele vai... esse aqui vai ficar com 8, né? Se eu pegar esses dois aqui, botar aqui, vai ficar com... Esse aqui vai ficar com 8. E esse aqui vai ficar com 8 também. Então, como é que vai ficar aqui na ligação, né? Vai ser assim.
Presta atenção na galera aqui. Vamos lá. Então nós temos aí o cálcio, né? Ó, que é o Ca, né? Ele tem 2 elétrons sobrando, não é isso? Então ele tem mais 2, né? Tá certo? E o oxigênio tem um... Ixi, já desligar.